Portugal é um país riquíssimo em história. Com cerca de 880 anos de existência, a história de Portugal tem imensa coisa para contar. Por isso eu trouxe aqui para vocês o iceberg histórico de Portugal. Para quem não sabe o que é um vídeo de iceberg, basicamente, é um vídeo de curiosidades, onde no topo estão as coisas mais óbvias, a superfície do iceberg digamos, e no fundo estão as coisas mais obscuras e menos conhecidas. No YouTube já existe um iceberg de Portugal, do youtuber Tiaguitos, porém, enquanto o dele focou mais em coisas de cultura geral acerca do país, o meu será 100% focado na história de Portugal. Antes de começarmos, também gostaria de agradecer ao subreddit História em Português, que auxiliou bastante na elaboração deste iceberg. Enfim, sem mais demoras, vamos começar esta viagem pela história do país. Primeira camada. 25 de Abril. O 25 de abril de 1974, ou Revolução dos Cravos, foi uma revolução pacífica que ocorreu em Lisboa. Esta revolução terminou com o período conhecido por Estado Novo e começou os primeiros passos para a democracia em Portugal. Estado Novo. O Estado Novo foi o regime que governou Portugal de 1933 até 1974. O Estado Novo era um regime autoritário, com inspirações no regime fascista italiano, e possuía uma ideologia ultraconservadora, colonialista, antidemocrática, cooperativista e nacionalista. António de Oliveira Salazar. António de Oliveira Salazar foi o presidente do Conselho de Ministros de 1932 até 1968, sendo ele o responsável pela criação do Estado Novo. Entre os seus feitos mais notáveis estão o equilíbrio das finanças do país, neutralidade durante a Segunda Guerra Mundial, construção de infraestruturas e a recusa por descolonizar. Em 1968, ele acabou por cair de uma cadeira e, por isso, ficou incapaz de governar o país, vindo a falecer anos mais tarde, em 1970. Uma curiosidade engraçada é que até ao fim de seus dias, ele achava que ainda governava o país, coisa que não era verdade. A Guerra do Ultramar. A Guerra do Ultramar ou Guerra Colonial Portuguesa, foi um conflito que durou de 1961 até 1974. O conflito foi entre Portugal e as suas colónias, que desejavam independência. Como foi mencionado anteriormente, Salazar recusava-se a dar a independência às colónias, já que na visão deles, as colónias eram províncias portuguesas, e faziam parte do país. O conflito só acabou em 1974, com o 25 de Abril e a descolonização. A Guerra do Ultramar é uma guerra que marcou toda uma geração de portugueses. Muitos que estão a ver este vídeo, se forem portugueses, muito provavelmente têm pelo menos um parente que participou neste conflito. Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal, tendo reinado de 1143 até 1185. Entre os seus feitos estão a independência de Portugal, que foi reconhecida pelo Reino de Leão em 5 de outubro de 1143 no Tratado de Zamora, a expansão das fronteiras do país e conquistas aos mouros e o reconhecimento papal do país. O mesmo tem o codinome de O Conquistador, devido às suas conquistas contra os mouros. Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota é a batalha mais emblemática da história de Portugal, estando bastante presente na memória nacional. A mesma ocorreu em 14 de agosto de 1385, entre Portugal e Castela. Dando um pouco de contexto à batalha, Dom Fernando I de Portugal morreu sem deixar herdeiros masculinos. Sua filha, Beatriz, era casada com o rei de Castela, Dom João. Havia um acordo entre Dom Fernando e Dom João de Castela que dizia que caso Fernando morresse sem filhos homens, a coroa iria para o filho homem de Dona Beatriz e Dom João de Castela. Como foi esse o caso, Portugal entrou num período de regência sob a esposa de Dom Fernando, Leonor Teles. O povo e vários elementos da nobreza não gostavam de Dona Leonor, pois a consideravam adulterada devido às suas relações com o conde de Andeiro. Então, em 6 de dezembro de 1383, o conde de Andeiro é assassinado por nobres portugueses, e Dom João Mestre de Avis, filho bastardo de Dom Pedro I de Portugal, torna-se o protetor do reino, e mais tarde torna-se o rei Dom João I de Portugal. Leonor Teles foge para Castela, então, Juan de Castela começa a efetuar ataques a Portugal, tendo até mesmo feito um cerco em Lisboa que não foi bem sucedido. Porém, a batalha que consolidou João Mestre de Avis como rei de Portugal e fez Juan de Castela desistir das suas pretensões ao trono português, foi a lendária Batalha de Aljubarrota. Travada entre 6.500 portugueses apoiados por arqueiros ingleses contra de 31.000 castelhanos e franceses, saindo como vencedor, Portugal. Apesar das forças de Portugal estarem em menor número, uma combinação de sorte com pensamento estratégico garantiram a vitória de Portugal.
O youtuber Bas Battles fez um vídeo excelente, onde ele recria a Batalha de Aljubarrota e explica as táticas usadas tanto pelos portugueses como pelos castelhanos. Caso estiveres interessado, recomendo veres o vídeo, eu irei deixar o link do mesmo na descrição deste vídeo. Os descobrimentos. Os descobrimentos portugueses foi um período que durou entre os séculos XV e XVI, e é considerado o período áureo de Portugal. Portugal vivia uma era de ouro, onde o mesmo estabeleceu vários interpostos comerciais e colónias à volta do mundo, e enriqueceu bastante com isso. O comércio de especiarias, pedras preciosas e escravos tornaram Portugal um país riquíssimo, sendo uma das maiores potências mundiais na época. Acontecimentos marcantes nesta época envolvem a descoberta do caminho marítimo para a Índia em 1498, por Vasco da Gama, a descoberta do Brasil em 1500 por Pedro Alves Cabral, a volta ao globo por via marítima de Fernão de Magalhães, etc. Outras figuras importantes desta época foram o infante Dom Henrique, que começou as primeiras descobertas marítimas, e foi o principal precursor dos descobrimentos, Bartolomeu Dias, responsável por contornar o Cabo da Boa Esperança ou Cabo das Tormentas, etc. Segunda camada. Regicídio. O regicídio ocorreu em 1 de fevereiro de 1908, no Terreiro do Paço, onde o rei Dom Carlos I e o príncipe real Luís Filipe foram assassinados. Os regicidas foram Manuel Buissa e Alfredo da Costa, embora haja evidências que havia mais atiradores. Dom Carlos I foi atingido na cabeça e nas costas, tendo morrido rapidamente. Já o príncipe real Luís Filipe pegou numa revólver e começou a trocar tiros com os regicidas, porém, acabou por ser atingido fatalmente por um tiro na cabeça. O regicídio marcou o começo do fim da monarquia, e abriu portas para a implantação da República 2 anos depois. Dom Manuel II. Dom Manuel II foi o último rei de Portugal, tendo reinado de 1908 até 1910, reinando apenas 2 anos. Ele acabou por ser deposto em 5 de outubro de 1910, por uma revolução republicana, tendo sido obrigado a exilar-se no Reino Unido. Ele morreu no exílio em 1932, sem deixar descendência. Implantação da República. A implantação da República ocorreu em 5 de outubro de 1910, após dias de luta entre monárquicos e forças republicanas. O golpe foi levado a cabo por milícias de republicanos armados, apoiadas por elementos do exército, com destaque para a Marinha. Embora a princípio os republicanos estivessem em desvantagem, o apoio da Marinha permitiu-lhes vencer e obrigar o rei Dom Manuel II a abdicar do trono e a partir para o exílio. Em seguida, um governo provisório foi consolidado sob a liderança de Teófilo Braga, e em 1911 foi elaborada uma nova Constituição e assim nasceu a Primeira República. A Primeira República duraria de 1910 até 1926, ano onde ocorre um golpe de Estado que acaba com a Primeira República e instaura uma ditadura militar, que anos mais tarde se tornará o Estado Novo. Manuel de Arriaga. Manuel de Arriaga foi o primeiro presidente de Portugal, tendo governado o país de 1911 a 1915. O seu mandato teve de lidar com incursões monárquicas, conflitos internos entre facções republicanas e testemunhou o início da Primeira Guerra Mundial. Participação de Portugal na Primeira Guerra Mundial. Portugal, assim como outras nações europeias, participou ativamente na Primeira Guerra Mundial. Apesar de conflitos coloniais contra a Alemanha terem começado logo no início da guerra, com os alemães a efetuar ataques às colónias portuguesas, Portugal só entrou oficialmente na guerra em 1916. Entre as razões da entrada da guerra estão a obtenção de reconhecimento internacional da recém-criada República Portuguesa, consolidação dos domínios coloniais, e a apreensão de navios alemães aportados em portos portugueses, o que levou a Alemanha a declarar guerra a Portugal em 1916. Portugal lutou tanto nas colónias em África como nas trincheiras na França. A participação de Portugal na guerra é vista como desastrosa, e a causa de instabilidade e tumultos internos. Sidónio Pais. Sidónio Pais é um líder militar português que em 1917, efetuaria um golpe de Estado que derrubaria o governo vigente e instauraria um regime de caráter autocrático conhecido por República Nova. Regime este que mais tarde serviria de inspiração para o Estado Novo português. O regime conhecido por República Nova tinha um caráter militarista, autocrático e nacionalista. Porém, este regime teve uma duração curta, de aproximadamente um ano digamos, já que em 1918, ele foi assassinado na Estação do Rossio.
Aparições de Fátima. Aparições de Fátima refere-se a uma série de eventos, onde supostamente a Nossa Senhora de Fátima, ou também conhecida como Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, aparece perante 3 crianças, chamadas Lúcia, Francisco e Jacinta. A Nossa Senhora de Fátima alegadamente alerta às crianças que um conflito militar de larga escala está por vir, e que várias pessoas irão morrer, aparentemente referindo-se à Segunda Guerra Mundial. As aparições de Fátima são controversas, uns alegam que de facto existiram e foi um alerta de caráter divino de que a Segunda Guerra Mundial estava por vir, outros acham que é mera fantasia. De qualquer forma, é um assunto interessante e que merece ser mencionado no iceberg. PIDE. A PIDE, ou Polícia Internacional de Defesa do Estado, foi uma polícia política que atuava durante o Estado Novo. Fundada em 1945, sendo sucessora de outra polícia política chamada PVDE, a PIDE tinha como função perseguir oponentes políticos e qualquer um que pronuncia-se contra o Estado Novo, dentro e algumas vezes até fora do país, chegando até a matar pessoas se necessário. Um caso onde a PIDE recorreu ao assassinato, foi no caso de Humberto Delgado. Humberto Delgado era um general português, que abertamente opôs-se ao Salazar e ao Estado Novo, sendo apelidado por muitos como o General Sem Medo. Mesmo tendo sido exilado, ele continuava a demonstrar oposição ao Salazar, frequentemente o criticando. Então, no ano de 1965, dia 13 de fevereiro, perto da fronteira espanhola, a PIDE assassinou Humberto Delgado, e para disfarçar o assassinato, foi dito à imprensa que ele morreu num acidente de carro. A PIDE também atuava no meio civil, prendendo qualquer um que fosse suspeito de ser contra o Estado. Alguns que estejam a ver este vídeo, e que sejam portugueses, provavelmente têm na família alguma pessoa que foi capturada e torturada pela PIDE. Daria para fazer um vídeo inteiro só a falar da PIDE e dos atos que a mesma efetuou. A PIDE em 1969, mudou o nome para Direção-Geral de Segurança, embora continuasse a mesma coisa. Marcelo Caetano. Marcelo Caetano foi o sucessor de Salazar, estando no poder de 1968 até 1974. O seu período no poder é conhecido como a Primavera Marcelista, onde havia esperança que Marcelo fizesse a transição de ditadura para um governo democrático, o que não ocorreu. Ele foi deposto em 25 de abril de 1974, quando em Lisboa, houve um levantamento militar pacífico, onde os militares liderados por Salgueiro Maia e Otelo Saraiva de Carvalho tomaram as ruas de Lisboa. Os soldados colocaram cravos nas bocas de suas armas, sendo o 25 de abril também apelidado de Revolução dos Cravos por esse fenómeno. Após o 25 de abril, Marcelo Caetano foi exilado e o Estado Novo acabou. PREC, ou período revolucionário em curso, foi um período que durou de 25 de abril de 1974 até 25 de novembro de 1975. Este período ficou marcado por instabilidade interna, nacionalização de terras, ascensão da esquerda marxista, conflitos entre facções mais moderadas e mais revolucionárias, etc. Até que no dia 25 de novembro de 1975, forças comunistas tentaram tomar o poder, porém, um contragolpe liderado por forças moderadas impediram que tal ocorresse, terminando assim o PREC. Aliança Luso-Britânica. A Aliança Luso-Britânica é a aliança militar mais antiga do mundo, estando em vigor desde 1373. Ela viu o seu uso em vários momentos, como na Guerra de Sucessão Espanhola, Guerra dos 7 Anos, Guerras Napoleónicas e até mesmo na Primeira Guerra Mundial. Porém, um momento crítico onde a aliança quase foi rompida, foi em 1890, onde o Império Britânico fez um ultimato a Portugal, a exigir os territórios entre Angola e Moçambique. Caso contrário, seria guerra. Portugal cedeu ao ultimato, o que gerou um grande sentimento anglofóbico na população, e descrédito na monarquia, havendo como fraca por ceder ao ultimato. Porém, mesmo assim, a aliança foi salva pelos esforços do rei Dom Carlos pela visita de Eduardo VII a Portugal em 1903, aliás, o Parque Eduardo VII foi batizado com o nome dele justamente em homenagem à sua visita. Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494, entre Portugal e Castela, dividiu os territórios não explorados entre Portugal e Castela. Isto devido a conflitos e reivindicações vindas de ambas as partes. Viriato. Viriato foi um indivíduo que viveu por volta de 181 a.C. até 139 a.C., e que foi líder dos lusitanos, povo que habitava a Península Ibérica, no território onde atualmente é Portugal. Ele é conhecido por sua resistência contra os romanos, tendo chegado ao ponto onde a própria República Romana pagou a homens próximos de Viriato para o matarem, e assim o fizeram.
É engraçado que, quando esses homens foram buscar o pagamento, Roma simplesmente respondeu: Roma não paga a traidores. Batalha de Ourique. A Batalha de Ourique foi uma batalha que ocorreu em 1139, entre forças portuguesas e muçulmanas. Apesar de estarem em menor número, as forças portuguesas conseguiram derrotar os muçulmanos. Após a vitória nesta batalha, Dom Afonso Henriques autoproclama-se rei de Portugal. Dom Sebastião. Dom Sebastião foi rei de Portugal de 1557 até 1578. Ele ficou conhecido por desaparecer durante a Batalha de Alcácer Quibir sem deixar descendência. O seu desaparecimento começou um efeito domínio que acabaria com Filipe II de Espanha a tornar-se rei de Portugal. O desaparecimento de Dom Sebastião tornou-se parte do lendário português, existindo a lenda que ele voltaria numa manhã de nevoeiro. Também serviu como base para o sebastianismo, um movimento profético que acreditava que um dia Portugal iria regressar aos tempos de glória. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal foi um secretário de Estado do rei Dom José, que esteve no poder de 1756 até 1777. Ele era adepto das ideias iluministas, e fez esforços para modernizar Portugal. Ele fomentou as manufaturas, reduziu o poder da Igreja, aumentou o poder da burguesia e reconstruiu a cidade de Lisboa após o sismo de 1755. Ele também ficou conhecido por executar os Távora, por tentaram matar o rei Dom José. Porém, após o falecimento de Dom José, e sua filha Dona Maria I subir ao trono, Marquês de Pombal foi removido do poder. Guerra da Restauração. As Guerras de Restauração foi um conflito que durou de 1640 até 1668, travado entre Portugal e Espanha. Dando um pouco de contexto, em 1580, o rei Dom Henrique morre sem deixar descendência, logo, a sucessão ficou disputada, e quem ganhou a disputa? O rei de Espanha, Dom Filipe II, que tornou-se Dom Filipe I de Portugal. Então, de 1581 até 1640, Portugal foi reinado pela coroa espanhola, a chamada União Ibérica. Apesar de ter o mesmo rei que a Espanha, Portugal ainda possuía alguma autonomia e direitos, coisa que Filipe IV de Espanha começou a retirar. Então, em 1640 ocorreu uma rebelião, chefiada por Dom João IV, Duque de Bragança, iniciando assim a dinastia de Bragança em Portugal. Após anos de conflito, em 1668, Portugal restaura a sua independência, com uma nova dinastia, que governaria Portugal até 1910. Guerras Liberais. As Guerras Liberais ou Guerra Civil Portuguesa, foi um conflito que durou de 1832 até 1834. Dando contexto, após a morte de Dom João VI, a coroa devia ir para o filho mais velho de Dom João, Pedro. Porém, Pedro proclamou a independência do Brasil e tornou-se imperador do Brasil. Então, o que foi proposto é que a filha de Dom Pedro, Dona Maria, fosse rainha de Portugal. Enquanto Dona Maria não atinge-se a maioridade, quem governaria Portugal como regente seria Dom Miguel, irmão de Dom Pedro. Porém, Dom Miguel tinha divergências com Dom Pedro, pois, além do seu irmão ter dado a independência ao Brasil, Dom Miguel era adepto à monarquia absolutista, já seu irmão e sua sobrinha eram a favor da monarquia constitucional. Então, Dom Miguel usurpa o poder, e torna-se rei de Portugal, coisa que não agrada à recém-formada elite liberal. Então, Dom Pedro, apoiado de mercenários e forças liberais, desembarca em Portugal e começa uma guerra contra as forças do seu irmão. A Guerra Civil termina em 1834, com a derrota de Dom Miguel que parte para o exílio, e em Portugal é instaurada a monarquia constitucional, que duraria até 1910. Regeneração. A regeneração foi um período que durou de 1851 até 1868, onde Portugal começou a industrializar-se e a modernizar-se. Aqui começaram a ser criadas escolas e liceus, primeiras linhas ferroviárias, telegrafo, fundaram-se escolas industriais e agrícolas, etc. Terceira camada. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves foi um país que existiu de 1815 até 1822. Basicamente, após a fuga da corte para o Brasil por causa das guerras napoleónicas, a mesma não quis voltar para Portugal. Então, o Brasil foi elevado ao status de reino, e assim surgiu o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tendo como capital Rio de Janeiro. Porém, este estado não durou muito, pois em 1822, o Brasil proclama a sua independência. Dom Pedro III e Dom Fernando II. Existem dois reis geralmente ignorados, que são o Dom Pedro III e Dom Fernando II.
Isto ocorre porque eles eram consortes, e quem governava Portugal de facto eram as esposas deles, Dona Maria I e Dona Maria II. Dom Pedro III era filho de Dom João V, e casou-se com a sobrinha, Maria Francisca, ou Dona Maria I. O mesmo foi rei consorte de Portugal de 1777 até 1786, porém, o mesmo não intervinha na política, e é descrito muitas vezes como um sujeito estúpido e analfabeto. Já Dom Fernando II é oriundo da Saxónia, da Casa de Saxe-Coburgo-Gotha, que atualmente reina a Bélgica e o Reino Unido, sob o nome de Windsor. Fernando II casou-se com Maria Glória, ou Dona Maria II, e governou Portugal como rei consorte de 1837 até 1853. O mesmo ficou conhecido por ser um patrono das artes, sendo apelidado de o Rei Artista, porém, também esteve envolvido em polêmicas. Aliás, após o casamento dele com Dona Maria II, nasceu uma nova ramificação dos Bragança, os Bragança Saxe-Coburgo-Gotha, ramo este que foi extinto em 1932, após Dom Manuel II morrer sem deixar descendência. Dr. Tavares. Dr. Tavares era uma identidade falsa usada pelo rei Dom Luís, que ele usava para ir a festas noturnas e engatar mulheres, o quanto de bastardo que deve existir deste gajo. Soldado Milhões. Aníbal Augusto Milhais, apelidado Soldado Milhões, foi um soldado português que combateu na Primeira Guerra Mundial. Ele ficou conhecido por encarar um batalhão de alemães totalmente sozinho durante a Batalha de Lalis, usando apenas uma metralhadora. Como estava nevoeiro, os soldados alemães acharam que estavam a lidar com um batalhão inteiro, quando na verdade era apenas um homem. Este movimento permitiu que as forças luso-britânicas conseguissem recuar para posições defensivas. Tanto que após este confronto e quando regressou ao acampamento, o comandante Ferreira do Amaral saudou-o e disse: "Tu és Milhais, mas vales milhões." Portugal na Segunda Guerra Mundial. Portugal foi uma nação neutra na Segunda Guerra Mundial, e manteve relações comerciais e diplomáticas com ambos os lados da guerra. Portugal importou bens de consumo, com destaque para as conservas enlatadas e tungstênio, um material bastante procurado e crucial para a construção de tanques. Lisboa também foi a capital da espionagem da Europa, sendo um ponto de encontro de espiões, onde ocorriam trocas de informações e planos durante a Segunda Guerra Mundial. Perto do final da guerra, Portugal permitiu o uso da base das Lajes pelos aliados. No final da guerra, Portugal recebeu auxílios do Plano Marshall, que basicamente foi um plano de ajuda económica dos Estados Unidos para os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Inês de Castro era uma nobre galega. Ao contrário do que conta a lenda, Inês de Castro era uma nobre galega e prima de Dom Pedro I, já que ambos descendiam do rei Dom Santos IV de Castela e Leão. O lusotropicalismo. O lusotropicalismo era uma teoria que defendia que os portugueses foram os melhores colonizadores e que foram mais benevolentes e eficientes comparados a qualquer outro. O lusotropicalismo foi bastante defendido pelo Estado Novo Português, já que o mesmo tinha uma forte política colonialista. Reis LGBT. Portugal teve vários reis que eram, ou que se especulam que eram LGBT. Um exemplo seria o Dom Pedro I, que de acordo com a crónica de Fernão Lopes, Dom Pedro I teve uma paixão por um escudeiro, e ficou com ciúmes por ele ter se envolvido com uma mulher. Também é especulado que Dom Sebastião era homossexual, e por isso não produziu descendência. Também temos o caso de Dom Afonso VI, que aparentemente era homossexual e teve um suposto caso com um comerciante genovês. Acho interessante isto, já que demonstra que gente LGBT sempre existiu. Paiva Coceiro. Paiva Coceiro foi um militar português que serviu o Reino de Portugal no final da monarquia. Ele destacou-se nas campanhas de África, tendo sido governador-geral de Angola de 1907 até 1909. Na Revolução de 5 de Outubro, ele liderou as forças monárquicas contra as forças republicanas. Após o derrubo da monarquia, ele liderou várias incursões monárquicas. Ele também protagonizou o evento conhecido como Monarquia do Norte, onde ele liderou forças monárquicas que ocuparam o norte do país temporariamente, porém, foram repelidas pelo regime republicano. Após o fracasso da Monarquia do Norte, ele exilou-se do país, tendo regressado em 1937 e falecido em 1944. Integralismo lusitano. O integralismo lusitano foi uma ideologia surgida no século XX em Portugal, que viu o seu auge entre 1914 e 1932.
Esta ideologia criticava a Primeira República, o liberalismo, a monarquia constitucional e até mesmo o Estado Novo. Esta ideologia defendia o retorno à monarquia tradicional, fortalecimento da Igreja, descentralização do poder, e tinha um cariz nacionalista e tradicionalista. Volão Preto. Francisco Volão Preto tem uma história bem conturbada politicamente. Nascido em 1893, Volão Preto era adepto às ideias monárquicas e ao integralismo lusitano, tendo abandonado o liceu para participar nas incursões de Paiva Coceiro. Mais tarde, ele torna-se diretor de um jornal integralista pró-monárquico. Até que em 1926 ocorre o golpe de Estado que acaba com a Primeira República, e Volão Preto colabora com os golpistas. Porém, anos mais tarde, Volão Preto funda em 1932 o Movimento Nacional Sindicalista, um movimento com elementos fascistas, embora critica-se tanto o fascismo, como o comunismo e a democracia. O Movimento Nacional Sindicalista defendia o cooperativismo, sindicalismo nacional, nacionalismo, autoritarismo, e era anticapitalista, anticomunista, antidemocrático, etc. Porém, Salazar não gostou deste movimento, já que o mesmo opunha-se ao Estado Novo, então ele baniu o movimento e exilou Volão Preto em 1934. Os anos passaram-se e agora vem a reviravolta. Volão Preto, em 1945, junta-se ao Movimento de Unidade Democrática, sim, ouviram direito, e em 1958 apoiou Humberto Delgado. Em 1970 ele volta às suas raízes monárquicas e tenta unir os monárquicos contra o Estado Novo. Após o 25 de abril, ele junta-se ao Partido Popular Monárquico, que ainda existe no dia em que este vídeo está a ser feito, e morre em 1977. Sim, o gajo era monárquico, depois virou fascista, depois aderiu a um movimento pró-democracia, e depois voltou a ser monárquico, enfim. Campo do Tarrafal. Campo do Tarrafal foi um campo de concentração localizado em Cabo Verde, onde eram enviados presos políticos e opositores do regime salazarista. Conhecido como o Campo da Morte Lenta, Tarrafal era possivelmente o pior sítio para seres mandado durante o Estado Novo. Além de situar-se num local isolado, ele ficava num ambiente úmido, propenso às chuvas e a mosquitos, sem falar das degradantes condições de higiene. Por isso era um ambiente propício a doenças, além de ocorrerem maus tratos e abusos físicos. Uma das vítimas mais ilustres deste campo de concentração foi Bento Gonçalves, líder do PCP de 1929 até 1942, que foi enviado para morrer em Tarrafal. O Tarrafal foi aberto em 1936, foi encerrado em 1954 e foi aberto novamente em 1961, tendo agora a função extra de prender presos de guerra. Após o 25 de abril de 1974, ele foi encerrado e em 2009 tornou-se um museu. O campo de Tarrafal não foi o único campo de concentração português, outros que valem a pena serem mencionados são o campo de São Nicolau, que inclusive é mais antigo que o Tarrafal e passaram mais de 250 pessoas por lá, o campo de Manchava que ficava em Moçambique e que além de receber presos políticos, também recebia presos comuns, etc. Daria para fazer um vídeo inteiro sobre cada campo de concentração do Estado Novo. Prisão de Caxias. A prisão de Caxias foi a maior prisão do Estado Novo, recebendo inúmeros prisioneiros. A prisão de Caxias era bastante penosa, tendo os presos direito a um recreio de 30 minutos apenas em 7 dias, era frequentemente um maltrato e tortura a presos e agressões por cacetete, além das celas por vezes estarem sobrelotadas. Sem falar que lá existiam casamatas simplesmente inabitáveis, onde chovia, faltava luz e condições higiênicas. A prisão após o 25 de abril parou com as práticas de tortura. A mesma também viu seu uso durante o PREC, onde políticos considerados reacionários, ou que fossem simplesmente parentes de figuras do Estado Novo, eram aprisionados lá. A prisão de Caxias atualmente ainda funciona como uma prisão. Mortes no 25 de abril. Embora o 25 de abril fora uma revolução pacífica, houve mortos durante essa revolução. Neste caso, 4 indivíduos foram mortos por agentes da PIDE durante a Revolução. A identidade destes sujeitos era Fernando dos Reis, Fernando Gesteira, José Arruda e José Barneto, tendo o mais velho 37 anos e o mais novo somente 18 anos. Mirandês.
Mirandês. A língua mirandesa é um idioma português que é falado em Portugal por cerca de 8.000 pessoas. Os falantes desta língua distribuem-se principalmente na terra de Miranda. A mesma possui elementos comuns do português e do galego, e é considerado um idioma oficial de Portugal desde 1999. Apesar de não ser necessariamente um facto histórico, achei interessante incluir isto no iceberg. E aqui termina a primeira parte do iceberg da história de Portugal. Espero que tenham gostado do vídeo, e claro, se tiverem alguma sugestão, comentem que eu poderei adicionar ela numa camada do iceberg. A segunda parte irá sair em breve, e abordará a quarta, quinta e sexta camada, e claro, também haverá mais conteúdos para o canal. Então, espero que passem bem, e até ao próximo vídeo.